Saudações a todos, eu sou o Paulo da Rosa, estou aqui para apresentar o meu trabalho, cujo título está exposto na tela. Ele foi orientado pela professora Carolina de Matos Jaures e pelo professor José Bordim e realizado em colaboração com o grupo do professor Eduardo Cividini Neiva. As macroestruturas porosas baseadas em espécies de grafeno são amplamente utilizadas devido às suas excelentes propriedades. Elas são formadas a partir de uma rede de espécies de grafeno tridimensional, que transferem as características individuais de uma nanoestrutura para uma macroestrutura, apresentando excelentes propriedades, como por exemplo serem extremamente leves e possuírem uma alta resistência mecânica. Entretanto, as propriedades desses materiais podem ser melhoradas ainda mais. Uma forma de fazer isso é através da decoração com nanopartículas metálicas, por exemplo, as de prata, que conferem a essa macroestrutura uma melhora nas suas propriedades eletroquímicas, bem como uma melhora nas suas propriedades catalíticas, permitindo a esses materiais serem aplicados, por exemplo, para o sensoriamento e degradação de poluentes ambientais. Entretanto, a rota de síntese utilizada para a produção dessas macroestruturas influencia diretamente na estrutura, na morfologia, nas propriedades e, consequentemente, na aplicabilidade desses materiais. E existem alguns problemas nos métodos atuais de produção dessas macroestruturas, como, por exemplo, a utilização de múltiplas etapas e a síntese separadas, primeiro da macroestrutura e depois da nanopartícula. Tudo isso envolve um grande tempo para a produção, um alto custo e, além disso, a utilização de reagentes tóxicos. Desse modo, o nosso trabalho ele tem como objetivo sintetizar e caracterizar uma macroestrutura porosa baseada em espécies de grafeno e decorada com partículas, micropartículas e nanopartículas de prata, tudo isso em uma única etapa, de uma forma sustentável, realizando um estudo teórico e experimental sobre os efeitos causados pela quantidade de reagentes e pela ordem de adição dos reagentes, causando assim variações na rota de síntese e observando como essas variações influenciam nas características e nas propriedades desses materiais. Uma das propriedades que pode ser melhorada através de diferentes rotas de síntese é a propriedade eletroquímica. Por isso, nosso trabalho também tem como objetivo avaliar o potencial de aplicação dos nossos materiais como sensor de poluentes. Para isso, primeiramente, a gente preparou o material de base para a produção das macroestruturas, que foi o óxido de grafeno, partindo da oxidação do grafite a óxido de grafite e depois a esfoliação do óxido de grafite ao óxido de grafeno, através do processo de sonicação. A partir da produção do material de base, nós realizamos a síntese das macroestruturas. O nosso método de síntese é extremamente inovador, além de ser ambientalmente amigável. Para isso, nós utilizamos uma dispersão de GO, e como agente redutor, o ácido ascórbico, que é um agente redutor não danoso ao meio ambiente, produzindo diversos materiais. Primeiramente, um material controle, que é apenas a macroestrutura, sem as partículas de prata. Para a decoração com as partículas de prata, nós utilizamos como agente precursor do metal o nitrato de prata. Para moldar o tamanho das nanopartículas, utilizamos o surfactante CTAB. E além disso, nós causamos uma alteração na ordem de adição dos reagentes, adicionando primeiramente o surfactante, seguido do agente precursor do metal, e em outro material, primeiramente o agente precursor do metal, seguido do surfactante. Após esses materiais serem preparados, eles são adicionados ao sistema reacional em copo de Becker, levados ao autoclave, depois de retirados do autoclave, passam por um processo de lavagem e finalmente um processo de secagem em estufa. Esse nosso método, a metodologia de produção dessas macroestruturas, já foi patenteada. Após prontos, os materiais passam por diversos métodos de caracterização. Aqui apresentaremos apenas os principais resultados. Nós também realizamos um estudo teórico para explicar os mecanismos de formação de diferentes propriedades e estruturas. Para isso, nós utilizamos um modelo de simulação computacional, empregando o campo de força Martini e o modelo Corsair-Granite, que permite uma simplificação do nosso sistema. Aqui nós temos uma representação da folha de RGO com 20% da superfície oxidada. A mesma representação foi feita para o surfactante CTAB, bem como para os íons de prata adicionados ao sistema. Para avaliar a potencial como aplicação como sensor, nós realizamos um estudo em parceria com o Departamento de Química da FURB. Para isso, nós aplicamos nosso material em eletrodos de pasta de carbono que foram adicionados no fio de cobre e nós analisamos a concentração de furosemida através das análises de voltometria cíclica e cronoamperometria. Aqui nós temos uma representação do nosso sistema eletroquímico.
e também a porcentagem de material utilizado no eletrodo de pasta de carbono foi 20%. O primeiro resultado foi o aspecto físico do nosso material. Aqui nós temos na primeira imagem os materiais quando são removidos do autoclave, depois passando pelo processo de lavagem, onde nós temos a produção dos hidrogéis, e depois passando pelo processo de secagem, a produção dos aerogéis. Nós conseguimos observar a formação de macroestruturas que são autossuportadas e coesas. Através da microscopia eletrônica de varredura, nós conseguimos observar para o material controle a formação de uma macroestrutura porosa que possui um rearranjo tridimensional das folhas de RGO. Quando são decorados com partículas de prata, nós encontramos partículas no tamanho nanométrico e micrométrico, que podem possuir o formato de esferas, fios e cubos. Ao adicionarmos o CTAB antes do agente precursor do metal, nós observamos um resultado que não era esperado. O tamanho das partículas de prata aumentou. Para isso, nós realizamos a adição do surfactante após o agente precursor do metal, adicionando primeiro o agente precursor do metal, seguido do surfactante. E aí nós observamos a formação de uma macroestrutura decorada com nanopartículas de prata. Entretanto, quando a concentração da prata é aumentada, também aumenta o tamanho das partículas. Então, para produzir um material decorado com nanopartículas, é necessário primeiramente adicionar o agente precursor do metal, seguido do surfactante. Para explicar esse mecanismo, nós realizamos o estudo teórico. Aqui nesse gráfico nós temos a concentração das espécies adicionadas ao sistema versus a distância entre elas. Tanto no gráfico, quanto no vídeo, quanto no esquema, nós conseguimos observar que quando o surfactante é adicionado ao sistema, ele permanece preferencialmente adsorvido à folha de RGO, seguido dos íons prata. Isso indica que quando o surfactante é adicionado primeiro no nosso sistema, ele fica preferencialmente adsorvido ao surfactante e não fica disponível para passivação das nanopartículas. Por isso, nós precisamos adicionar primeiramente o agente precursor do metal, seguido do surfactante, que assim ele vai estar disponível para passivar as nanopartículas, permitindo que elas permaneçam em tamanho nanométrico. Nós conseguimos observar também o efeito preferencial de borda, onde os íons prata eles preferem estar adsorvidos preferencialmente às bordas do RGO do que no meio da folha de RGO. Isso foi observado tanto no estudo teórico quanto no experimental. No teórico, os íons prata ficam adsorvidos preferencialmente às bordas da folha de RGO. No experimental, nós observamos que as partículas de prata estão preferencialmente nas bordas e dobras da folha de RGO, como nós conseguimos observar nas imagens. Na espectroscopia Raman, nós conseguimos observar para todas as macroestruturas a presença das principais bandas dos materiais de grafeno, a banda D, a banda G e a banda D'. Através da DRX, nós conseguimos observar um pico alongado em aproximadamente 23 graus, que corresponde ao óxido de grafeno reduzido tridimensional, bem como os picos característicos da prata e do óxido de prata. Nas análises termogravimétricas, nós observamos que a adição de prata ela conferiu uma maior estabilidade térmica para todas as macroestruturas. Através da voltometria cíclica, nós conseguimos observar para a amostra que tem um menor tamanho de partículas, que é a amostra com CTAB, nós observamos uma evolução dos processos redox da prata e também um aumento no incremento da corrente. Isso se deve provavelmente a esse material ser o que tem o menor tamanho de partículas. Já na cronoamperometria, nós observamos o melhor resultado para a detecção da furosemida no material com mais prata e sem a presença de CTAB. Isso se deve provavelmente a esse material ter a maior quantidade de prata e também não ter o CTAB, porque o CTAB pode interferir no processo de detecção da furosemida. A partir disso, foi possível construir uma curva analítica para o material com mais prata e sem CTAB, onde o limite de detecção foi de 1,58 microampere por milimol por litro e um limite de quantificação de 0,19 e 0,63 milimol por litro. Como conclusão, nós observamos a formação de uma macroestrutura porosa baseada em espécie de grafeno, que foi decorada com micro e nanopartículas de prata, formando diferentes morfologias de acordo com a rota de síntese utilizada, e além disso, alguns dos nossos materiais apresentam um potencial para sensor de fármacos. Muito obrigado a todos, fica o nosso contato para mais questionamentos.